Bom dia, amigo. Com a Montana, seu valor mínimo fica em média quanto? Nesse vídeo aqui eu vou responder a dúvida aqui do Moisés Marques e também essa dúvida pode ser a sua dúvida, você que não sabe calcular qual que é o valor mínimo aí para passar ao seu cliente, a saída de frete, valor mínimo. Então eu vou mostrar como que eu utilizo, como que eu chego a esse número, tá? E para que você também utilize como base aí, referência e fazer também esse valor, chegar nesse valor, beleza? Então vou mostrar aqui bem na tela do computador mesmo, porque eu utilizo aqui a planilha, tá bom? Porque é lá que a gente vai ter os dados reais aqui. Vou mostrar para vocês em dados reais todas as informações aqui para você saber como é que eu chego nesse número, beleza? Então, aqui na planilha, eu utilizo para calcular o frete. Então, aqui mesmo, eu já vou preencher com as informações com vocês aqui, para que a gente chegar aqui no final. Qual que seria o valor mínimo para eu cobrar para o cliente? Pode ser um cliente novo, pode ser uma empresa nova, pode ser uma empresa que eu já trabalho também, mas eu preciso ter uma referência de valor, entendeu? Para eu passar para ele. Às vezes pode ser um local, um frete local, ou um frete também de viagem, certo? Então aqui eu já deixei preenchido aqui com as informações, o que é o custo mensal que eu tenho aqui de financiamento, seguro de estacionamento, aplicativos, documentos do carro aqui, PVA, licenciamento, e aí eu vou preencher com vocês aqui para no final a planilha trazer hoje qual que é o valor, tá bom? E aí eu vou sempre atualizando essa planilha quando é, há necessidade de fazer a atualização dela. Então, beleza. No primeiro informação aqui, eu vou preencher com o valor do financiamento, tá? É o valor que eu pago de financiamento da picape. Atualmente, está no valor de 1.750. É o valor mensal, tá bom? O seguro, eu já falei aqui no canal, já fiz vídeo. Eu estou colocando o valor arredondado a 397, se eu não tiver, pagando, né? Eu vou colocar arredondado aqui 400, que é o valor do seguro do carro. Estacionamento. Eu pago o estacionamento do carro. Não tenho garagem, tenho que pagar para deixar o carro lá, certo? Não deixar o carro na rua. Então, eu pago o valor de R$ 150 mensal. Aqui eu estou colocando a Boni, tá? Quando é necessidade de fazer atualização da Boni. Na última vez que eu fiz, eu paguei o valor de R$ 100, certo? Então tá mais ou menos bagunçado. Às vezes pede para atualizar quando você vai atender uma nova empresa, fala que a Boni está desatualizada, às vezes passa mais de um mês. Antes era 3 meses, mas agora parece que mensalmente você tem que fazer a atualização. Mas da última vez eu paguei esse valor. Então eu deixo aqui porque quando houver necessidade, já está incluso aqui no valor do frete. Beleza? Aqui é o CNPJ MEI, tá? MEI, CNPJ, que é o valor que eu pago mensal, tá bom? Então, é o valor de R$ 86 que está atualmente. Só que aí eu já deixo um valor ajustado, certo? Eu já coloco aqui R$ 90. Pode ocorrer a qualquer momento a atualização ali do valor. Então, já coloco aqui já com um reajuste, perdão. Aplicativos. Aqui eu vou colocar o FretBras, que é o valor que eu pago atualmente, R$ 80. Só que eu utilizo mais um outro aplicativo também, que eu coloco lá como que eu utilizo. Tem um ali de edição, essas coisas, então somando, tá dando o valor aí de R$ 19,90 e esse valor então estou colocando arredondado aqui para R$ 100 de aplicativo na minha utilização. Mas se você utilizar um outro aplicativo além do FretBras, você coloca aqui também, tá? E aqui é o valor de refeição e café, almoço e um café que você vai eh, consumir, ok? Então aqui eu estou colocando o valor de aproximadamente R$ 35 para um almoço e R$ 15 para um café, que vai dar uma média de R$ 50 por dia, vezes o frete base aqui que eu coloco, que seria 20 dias, então vai dar R$ 1.000 por mês, certo? Então, veja se você segue aqui o que eu estou passando, ó, frete base, não frete bras, frete base. São 4 semanas, 5 dias, 20 dias.
tá bom? Isso é o mínimo que eu coloco. O que tiver acima aqui é reajustado aqui no cálculo, beleza? Aqui no plano de celular que eu pago atualmente, eu pago o valor de R$ 80, tá? Agora aqui, IPVA e licenciamento. Para a gente chegar aqui no valor mensal, eu preciso saber qual que é o valor anual, certo? E então, no valor anual que eu pago de IPVA do carro, é R$ 1.200. O licenciamento tá aí 200 e... Cara, eu acho que paguei 270 e pouco, se eu não estiver enganado. Vou colocar aqui por via das dúvidas. Vou colocar 300. Então, aqui vai ficar em R$ 1.500 mensal, ou perdão, R$ 1.500 anual. E aí, para não ficar duplicado esse valor aqui, aí eu deixo aqui só para mostrar para vocês. E aqui fica no valor de R$ 130 mensal arredondado, tá? Dá 125 e alguma coisa. Esse valor aqui, ó, 1.500 dividido por 12. Então eu coloquei aqui 130. Aí eu vou deletar essas informações aqui, é só para vocês terem a noção, colocar zero e aqui embaixo também vou colocar zero. Beleza? Zerou aqui. E então chegamos aqui, ó, o valor de custos fixos que eu tenho, R$ 3.800 num frete base aí de 20 dias, tá? De 20 e o repasse R$ 190. Então, arredondando aqui, cara, eu coloco logo R$ 200, que é o valor mínimo de saída para eu fazer o frete. Esse valor era, há um tempo atrás, ele era de R$ 150, mas de lá para cá, como eu falei, houve reajuste. Então as coisas aumentaram, os valor aqui vai tendo alteração. Aqui, por exemplo, aqui no estacionamento aqui, qualquer momento pode aumentar. O MEI aqui não aumenta muito, mas tem. Às vezes pode alterar aqui o café. Esse almoço aqui eu tô colocando como se fosse um almoço, mas às vezes, se for uma viagem, por exemplo, já muda, né? Aqui eu não tô colocando pousada. Então, aqui eu posso até adicionar outros aqui, outras informações. Você pode preencher da forma que você achar viável na planilha, tá bom? Estou colocando aqui só como informações ali base, tá bom? Aqui, então aqui você já consegue ter aqui depois para fazer o cálculo, ó. Você pode ver que a planilha, ela já vai como custo fixo aqui R$ 190, cara. Então, R$ 200 aqui que é a minha saída média atualmente para eu fazer um frete. Quando o cliente perguntar, eu preciso, é, pronto. Na semana passada, eu estava fazendo dando uma ducha no carro e lá no posto, o o rapaz perguntou para mim lá quanto que eu cobrava para fazer o transporte da geladeira, saindo lá do bairro aí, quem conhece, saindo do bairro Vila Guilherme para deixar no bairro do Limão, certo? Então eu passei para ele, cara, a minha saída mínima é R$ 200. Eu falei para ele dessa forma. E aí eu ia precisar saber dele se tinha escada, se ia precisar de ajudante, para como é geladeira, às vezes não dá para levar sozinho, tem que descer escada, tem que subir escada. Eu já falei isso para ele, ó, o mínimo é R$ 200. Por quê? Poderia ser num sábado, como ele mesmo disse, mas eu tinha que deslocar daqui e até lá, sair de casa e até a Vila Guilherme, fazer lá a retirada de geladeira, trazer para o bairro do Limão. Então eu falei para ele que o mínimo ia ser R$ 200. Ele chamou? Não, não chamou. Mas isso é bom, sabe por quê? Você coloca uma régua. Uma régua. Como que é essa régua? Você tem uma base de qual que é o valor que você começa a trabalhar. Quando o cliente não chega nessa base, muitas vezes o cliente não vai pagar um frete maior para você, entendeu? Então você traça uma linha, uma régua ali, onde você passa para o cliente, você já elimina alguns curiosos, por exemplo, ali que às vezes só fica sondando e nunca fecha contigo. Então eu já passo esse valor para ele, o valor de saída mínima aí de R$ 200. É, isso pode considerar dentro da cidade mesmo, mas para fretes longos, no caso viagem, isso muda um pouco, mas esse valor aqui ele já é calculado, tá? Esse valor que já é do custo fixo, ele já não altera, mesmo sendo próximo ou sendo distante o frete, fica assim. Então, essa planilha tem mais informações, tá bom? Tem mais dados dentro dela aqui
que eu não mostrei tudo. Isso é só uma parte aqui de custo mensal aqui, mas ela tem outras coisas que vai calcular, por exemplo, é, é, óleo, desgaste de peças ali, por exemplo, como cálculo de combustível, tem aqui já uma média, pneu, cara, praticamente tudo, manutenção. Então é uma planilha bem completa que eu vou deixar aí para quem quiser adquirir, tá bom? Mesmo aquelas pessoas que às vezes ficam falando, ah, mas só quer vender planilha, que não sei o que. Cara, eu estou disponibilizando aí. Fica a seu critério se você quiser adquirir ou não quiser adquirir. Mas a forma que eu utilizo aqui com dados reais para eu calcular qual que é o valor mínimo para eu trabalhar com a picape é assim, é nessa base que eu utilizo para passar para o cliente. Beleza? Como eu falei, com dados reais aí. Então, se você quiser utilizar dessa planilha aqui depois para você usar como base, você pode inserir informações aqui, você pode mudar, por exemplo, editar aqui, se você não pagar estacionamento aqui, por exemplo, você deixa zero, ou você edita aqui, coloca outra informação. Se você não paga aplicativo, aqui se você tem um plano de celular é mais barato, aí você pode ir editando aqui, entendeu? Você pode, se você não paga financiamento aqui, por exemplo, você deixa zerado, certo? E aí ele vai mudando aqui, ó. Cada situação é uma situação, certo? Se você não paga, por exemplo, que estacionamento, ó, veja só como é que a planilha vai trazendo para você, ó, R$ 95. Mas isso é uma base para você ter a noção de quanto você vai cobrar por saída aí, tá bom? Tudo aqui influencia, cara. Tudo aqui influencia. Se você não paga o, o plano de celular, então tudo aqui das informações que você vai colocando, mas às vezes quando você não paga um plano, você já paga outra coisa. Você não paga o financiamento, mas às vezes o seu estacionamento aqui é mais caro, às vezes você paga ali, exemplo, vai 250 de estacionamento, às vezes aqui na parte de seguro aqui, seu carro pode ser mais ou menos esse valor, ou às vezes seu financiamento é mais baixo, ou às vezes é mais alto, por exemplo. Então, se você colocar aqui R$ 1.200, ó, a saída mínima já mudou, tá vendo? Para 167. Então, cada informação que você muda aqui, que você altera, ela já vai classificando para você uma saída mínima. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ficado bem explicado para você aí que tinha dúvida, no caso o Moisés, ou para você que chegou até aqui também que tinha essa dúvida em saber como cobrar aí um valor mínimo. Tá aí as informações preenchidas e mostrado para vocês aí como que eu uso para fazer o cálculo aí de saída, beleza? Então vou ficando por aqui. Forte abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo.